Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Senhor, nada sou. Hoje eu quero abordar nesse programa a experiência que algumas mulheres tiveram na Sagrada Escritura. Mulheres que eram tidas como pecadoras e elas passaram a experiência do desprezo da sociedade. Mulheres que viveram o abandono, mulheres que devem ter cansado de ouvir que elas eram insignificantes, que elas eram inúteis, que elas não valiam para nada, que elas não serviam. Eram mulheres desprezadas, porque eram mulheres, algumas pecadoras, tidas na sociedade como pecadoras, mulheres com pecado público. E era cultural na época que essas mulheres vivessem à margem. E elas experimentaram a dor do vazio, a dor do abandono, a dor da solidão, a dor do descaso, a dor do desprezo. E é isso que eu quero abordar nesse programa de hoje. Quantas pessoas que vivem à margem, quantas pessoas que vivem desprezadas, quantas pessoas que vivem no abandono, quantas pessoas que vivem, às vezes, sem serem consideradas, se tornaram inúteis. Não que sejam inúteis, mas ao olhar das pessoas, ao julgamento das pessoas, fizeram com que aquela pessoa fosse tida como uma pessoa inútil. E essa dor machuca muito. Essa dor fere muito, porque a pessoa se aniquila, ela perde a sua essência, ela esquece do seu valor, porque ela escuta do outro, escuta da sociedade, que ela não tem valor nenhum. E essa mentira passa a ser uma verdade dentro da pessoa. E quando essa mentira passa a ser uma verdade dentro da pessoa, ela começa a acreditar nessa mentira. E ela passa então a imaginar que realmente ela é insignificante, que ela não é nada. E começa então uma ferida muito grande no coração. Por isso eu queria o Evangelho, Lucas capítulo 8, versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Nós sabemos que na época de Jesus,
A mulher vivia um descaso muito grande. Isso era cultural, isso era próprio da época. E Jesus então vem quebrar esse preconceito. Jesus vem então mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade a questão da igualdade do homem e da mulher. Só que até Jesus fazer isso, Jesus mostrar, não apenas falar, mas Jesus, os gestos de Jesus concretizavam as suas palavras, aonde ele passou então a acolher mulheres pecadoras, como diz o próprio Evangelho, libertar mulheres com espírito maligno, mulheres enfermas. Eram pessoas que viviam à margem. Imagina o coração dessas mulheres. Imagina o que elas viviam, o que elas passavam interiormente ao ser acusadas, ao serem desprezadas, ao serem abandonadas, ao olharem para um lado e para o outro e só verem dedos apontando, condenando. Que valor você imagina que essas mulheres imaginavam ter? Nenhum. Para Jesus não. Para Jesus era totalmente ao contrário. Jesus olhava para aquelas mulheres e conseguia ver nela o seu valor. Jesus olhava para aquelas mulheres, olhou para cada uma delas e foi ao encontro das suas necessidades, como diz que libertou a que estava com o espírito maligno, curou outra que estava enferma, a outra que era tida como prostituta, ele acolhe, ele recebe, porque Jesus não fez distinção de pessoas, mas a marca do abandono ficou. A marca do abandono tinha no coração daquelas mulheres. A marca do desprezo, do descaso, da insignificância estava no interior daquelas mulheres. E Jesus então volta a trazer a dignidade. E hoje eu quero pedir a Deus por todas as pessoas que vivem um descaso, por todas as pessoas que vivem um abandono, por todas as pessoas que vivem à margem, que vivem a condenação, que vivem sobre o dedo apontado dos outros. Quero pedir a Deus por essas pessoas, que talvez possa ser você. Isso fere a alma e a pessoa não consegue perceber o seu valor, não consegue perceber tudo aquilo que de fato ela é, porque ela passa a imaginar dentro de si, passa a acreditar dentro de si as mentiras que a sociedade, que os outros ou alguém que está ao seu lado prega para ela. E a pessoa vive o que? Desprezada. Uma pessoa que é desprezada, uma pessoa que não tem alguém que zele por ela, é uma pessoa muito sofrida. Uma pessoa que se sente inútil, ela traz uma amargura, uma tristeza muito grande na vida. Uma pessoa que, por conta de preconceitos, quantas pessoas hoje vivem a dor do preconceito? Existe uma frase muito conhecida, que Jesus não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas a dor do preconceito, pessoas que vivem o preconceito, pessoas que sabem que ao seu redor, pessoas ficam condenando, apontando, julgando, isso dói demais, isso fere demais, e as pessoas vão se tornando o quê? Vazias, e as pessoas vão se tornando feridas, e as pessoas vão se tornando machucadas. Por quê? Por conta do descaso, por conta do abandono. E não é somente um abandono moral, não é somente um abandono físico, de deixar de lado, mas enfim, em todos os sentidos. Qualquer pessoa que seja abandonada, seja qual for a área, seja uma pessoa que tenha sido abandonada pela família, que tenha sido abandonado por amigos, que tenha sido abandonado pela sociedade, que tenha sido abandonado no seu trabalho, pessoas que vivem a experiência do abandono.
É a pior sensação que o ser humano pode ter quando ele se sente desprezado. Quando ele olha para dentro de si e não consegue encontrar o seu valor. Quando ele olha ao seu redor e ele não consegue perceber ninguém mais. Em que ele está sozinho numa situação, ele está sozinho num momento, e ali é o momento depressivo da alma. Ali é o momento depressivo do seu interior, porque ele não consegue entender. E ele só vive o que? As experiências de quê? De ser abandonado, de ser traído. Ele vive as experiências, né, da amargura. Ele vive as experiências de ter sido deixado de lado. E hoje no Evangelho, Jesus vem dizer que todos nós temos o nosso valor. Aquelas mulheres que eram abandonadas pela sociedade foram recuperadas por Jesus. Aquelas mulheres que eram abandonadas pelos homens, pela sociedade como um todo, Jesus acolheu a cada uma delas. Eu não sei qual tipo de abandono que você possa viver, estar vivendo no dia de hoje. Se é um abandono até mesmo da própria família, se é um abandono de amigos, se é um desprezo de pessoas que você tinha tanta consideração, de pessoas que se dizia ser tão amigo, mas quando você precisou deu as costas. Isso é viver o abandono, isso é viver o descaso. Pessoas que você confiava, que te traíram. Pessoas que você achava que era realmente uma pessoa que você poderia depositar a confiança. Pessoas que de repente quando você precisou que ela estendesse a mão para você, ela te deu as costas, ela foi embora, te deixou sozinho. Isso é a dor do abandono. Pessoas que quando mais você precisou, quando mais você precisava de uma palavra amiga, de uma palavra de conselho, a pessoa se calou, porque não quis se comprometer, porque não quis se envolver com o seu problema. São essas experiências que eu estou querendo dizer de solidão, de abandono, porque nós podemos estar cercados de muitas pessoas, mas estamos na solidão. Por quê? Por conta da parte física? Não, podemos estar rodeados de pessoas. Podemos ter 10, 15, 20, 30 pessoas ao nosso lado, no nosso dia a dia. Mas internamente, quando você fecha a porta do quarto, quando você fica na sala sozinho, quando você começa a pensar na vida, quando você começa a pensar na sua história, quando você começa a pensar no seu momento, é que vem esses questionamentos. Que de fulano? Que desse plano? Por que estão fazendo isso? Por que fizeram isso? Por que me acusam? Por que me desprezam? Por que me abandonam? São essas reações do interior quando a gente não tem aquilo que nós mais necessitamos, que é do afeto, que é do carinho, que é da presença, que é de uma palavra amiga. Mas Jesus hoje no Evangelho, ele se mostra um Deus que transforma o coração, um Deus que dá oportunidades, um Deus que recupera, um Deus que cura feridas, um Deus que cicatriza aquelas feridas que estavam no interior daquelas mulheres. Muito mais do que libertar, muito mais do que curar, Jesus acolheu. E é esse acolhimento que nós pedimos ao Senhor que faça na sua vida, que te dê esse acolhimento. Sai um pouco da sua agitação, sai um pouco da sua correria, tira um tempo, 1 minuto, 5 minutos do dia de hoje e se recolhe, que você vai ver que muitas das vezes você é desprezado e você não percebe, que você é acusado e muitas das vezes você não percebe, que você vive também a experiência do abandono, porque de repente você tinha algo para oferecer e você foi importante. E se hoje você não tem mais esse algo para oferecer, já não ligam mais para você. Você não era talvez uma pessoa importante, você era apenas uma pessoa utilitária. Você era útil para alguém,
E quando você não tem mais para oferecer, as pessoas também não precisam mais de você. Não precisam mais de nós. Por quê? Porque é a amizade do interesse. Isso gera o abandono dentro do nosso coração. Por isso, pedi que cante mais uma vez, porque essas mulheres reconheceram em Deus o seu tudo. Deus, o Senhor, foi tudo na vida dessas mulheres. Por quê? Porque Ele trouxe novamente a vida. Ele devolveu a vida daquelas mulheres o que estava morto. Jesus deu uma vida nova. Por isso, cantemos mais uma vez. Sem ti, nada sou. Quantas pessoas que quando se recolhem, quando tem o seu momento de ficar a só, elas choram por dentro. Elas questionam tantas coisas da vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando aquilo? Espiritualmente, isso é o abandono, o desprezo. E até mesmo a gente olha para um lado, mas cadê Deus? No momento de desespero se questiona, cadê Deus? Aonde que Deus está nessa história? Onde Deus está na minha vida? Por que tudo isso está acontecendo? Quantos questionamentos são feitos assim em relação a Deus? A ação de Deus na nossa vida não significa que ela tem que ser no barulho. A ação de Deus na nossa vida, ela é silenciosa. A manifestação de Deus na nossa vida, ela é silenciosa. Por isso que nesse momento eu quero apresentar a Deus em oração todas as pessoas que vivem a experiência, que viveram e vivem a experiência do descaso, do abandono, do desprezo, da rejeição, do preconceito, e que muitas das vezes essa pessoa se sente só. Talvez até seja você mesmo hoje a se sentir uma pessoa só, uma pessoa que vive na solidão, cercada de pessoas, mas internamente na solidão, internamente buscando uma resposta a tantas perguntas. Quantas perguntas você tem internamente que você não encontrou resposta ainda? E com isso você se sente uma pessoa desprezada, desprezada por amigos, desprezada por família, desprezada até mesmo por Deus. Por quê? Porque a alma começa a ser depressiva. Porque interiormente, no coração, começa então a se sentir o aniquilamento interior, o descaso. Você só vive o descaso, o desprezo, a indiferença. E hoje o Senhor quer dizer para cada um de nós, como fez com a vida dessas mulheres, devolveu uma vida restaurada e deu a elas uma nova dignidade. Deu a elas o direito de viver. E é isso que nós queremos. Eu quero pedir, Senhor, que todas as pessoas que viveram essas experiências que eu mencionei aqui anteriormente, do descaso, do desprezo, do abandono, da indiferença, do preconceito, e que trazem uma ferida muito grande, que possam ser acolhidas pelo Senhor nesse momento. Assim como o Senhor cuidou e amparou e acolheu aquelas mulheres condenadas pela sociedade, julgadas pela sociedade, mas acolhidas pelo Senhor. Eu coloco no teu sacratíssimo coração, Senhor. Eu te entrego agora, Senhor, te peço, olha por essas pessoas. Olha por cada coração sofrido. Olha por cada coração desprezado agora. Olha, Senhor, por cada coração que chora no vazio. Um sentimento, às vezes, tão negativo, tão ruim dentro de si. De se sentir uma pessoa insignificante.
Quando começa a pensar nos problemas na família, nos descasos, a pessoa se sente insignificante. Toca nesse coração agora, Senhor. Cicatriza as feridas que estão sendo apresentadas a Ti agora na oração. Pessoas que estão cada vez mais se prostrando, não em oração, mas se prostrando no sentido de se colocar cada vez mais fraca, mais frágil. Pessoas que têm um sentimento hoje de derrota, de autodestruição. Eu te peço nesse momento que o Senhor possa acolher, que o Senhor possa curar e cicatrizar o coração dessas pessoas, para que elas possam retornar à vida, como essas mulheres do Evangelho tiveram a oportunidade. Jesus deu novamente uma oportunidade de vida. E eu te peço que essa graça o Senhor possa conceder, porque com certeza essas mulheres disseram: eu nada sou, vou me esconder no coração de Deus. Por isso, cantemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.